Novos desafios. Humberto Fabre pelo Espírito Geraldo Campos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Final. Pode ser, é por causa da cachaça que eu bebo junto com os meus amigos. Este invasor gosta de beber e aí a gente se aproveita da bebida dele. Percebi que ele vampirizava Bartolomeu sem noção do que fazia, provavelmente os outros dois que o acompanhavam também agiam da mesma maneira. Nesse ínterim, adentra a sala a esposa desencarnada de Rui. Uma entidade resplandecente em luz cor-de-rosa, digna de quem possui muito amor no coração. Todos nós ficamos impressionados com a suavidade de suas vibrações. Ela saudou-nos amorosamente. A paz do Cristo esteja em nossos corações. Assim seja, minha irmã. Rui desta vez não conseguia vê-la. Ela iniciou dizendo: chamo-me Rosa e Rui é o companheiro do meu coração. Busco retirá-lo desta situação há quase 5 anos, sem sucesso, porém, sei muito bem que o tempo é o remédio santo de Deus e é necessário aguardar o momento adequado, quando esteja mais maduro para poder auxiliá-lo convenientemente. Nossos irmãos maiores me disseram que logo surgiriam amigos de outros planos que me auxiliariam a retirá-lo da situação em que se encontra. Senhora, estamos aqui para auxiliar no que for possível. Vou inspirar-lhe confiança em você para que aceite suas indicações de repouso e tratamento. Após, por favor, dê-lhe um sedativo para que eu e minha equipe, que está a caminho, possamos conduzi-lo para a colônia onde resido. Sim, senhora, com prazer. Voltando-me para ele, convidei-o. Rui, não seria conveniente você nos acompanhar para uma visita a um médico onde poderia realizar alguns exames? Notei que antes de sua resposta, sua amorosa esposa envolvia-lhe em vibrações superiores. Com a sua mão direita sobre o centro coronário, emitia energias suaves, no sentido de encorajá-lo em aceitar nossa proposta. Você acha realmente necessário? Como percebi que vocês são religiosos e estão me tratando tão bem, a sugestão parece bem adequada. Mas, Sr. Orlando, não tenho dinheiro para consulta e exames. Não se preocupe com isso, Rui. Seremos os responsáveis pelo seu encaminhamento. Você não precisará pagar nada. Nesse caso, aceito sua proposta. Mas antes eu acho que vou precisar repousar um pouco, porque me sinto muito fraco, com um sono incontrolável. Fique em paz, Rui. Você será atendido convenientemente e quando despertar estará entre amigos. Ele adormeceu com os elementos calmantes que recebia de sua esposa enquanto um dos legionários aplicava-lhe uma medicação para mantê-lo por um pouco mais de tempo adormecido. Dona Rosa agradeceu-nos a todos e, em instantes, sua equipe composta de 5 atendentes chegou com equipamentos adequados para transportar o novo amigo. Fiquei pensando enquanto o levavam nas questões relativas aos nossos valores. Por vezes nos apegamos às coisas ou situações de tal maneira que simplesmente ignoramos o tempo, a vida e a nós mesmos. Mas era preciso trabalhar. O doutor já havia feito os exames em Bartolomeu e agora éramos nós que deveríamos dar continuidade no atendimento. Capítulo 16. Bartolomeu e Lucinda. Retornei ao quarto do casal e pude notar que Bartolomeu estava agora desdobrado e razoavelmente consciente em virtude dos passes magnéticos que havia recebido, assim como uma medicação para acelerar seu processo digestivo. Dona Lucinda foi quem nos introduziu à conversa. Bartô, esses são os amigos de nossa filha Vera, de quem eu lhe falei. Achei por bem tomar a iniciativa. Como vai indo, Bartolomeu? Chamo-me Orlando e estou a seu dispor. Muito prazer, Orlando. Minha esposa informou-me que você e sua equipe são trabalhadores espíritas e se interessaram pelo caso da minha filha, pois não? Sim, é verdade. Como está aquela perdida? Questionou. Ela encontra-se no momento em tratamento no hospital de nossa cidade. Um dia desses, se você desejar, poderemos acompanhá-lo para uma visita. Não quero saber daquela viciada que só me trouxe tristezas e aborrecimentos manchando o nome da família. Não fale assim, Bartô. Ela é a nossa filha. Interviu Lucinda. Nossa filha? Quem quer uma filha que vive de prostituição e drogas? Só a morte pode querer esse tipo de gente. Bartolomeu mostrava-se mais magoado e sofrido do que necessariamente cruel.
Podia entender seu desespero de homem honesto, porém ainda bruto nos seus sentimentos. Era urgente alterar o rumo do diálogo para não permitir que a vibração caísse ainda mais. Bartolomeu, a morte não existe. Não como muita gente acredita. Para vocês espíritas eu sei que não. Frequentei com Lucinda algumas sessões aqui perto de casa para ver se dávamos um jeito naquela desmiolada, mas não adiantou muita coisa. Além de não ter muita paciência, nunca acreditei verdadeiramente que tudo aquilo pudesse resolver. Entendo. Porém, vim fazer um novo convite para que todas as noites você e Lucinda frequentem uma reunião de uma casa espírita que fica próxima daqui. Isto exigirá de vocês, principalmente de você Bartolomeu, determinada dose de sacrifício em favor de sua filha e de você mesmo. Estaria disposto a esse novo empreendimento. Mais sacrifícios por ela, do tanto que já fizemos. Estou cansado, compreendo, mas quando amamos nunca nos cansamos de lutar pela criatura amada, não é? Isso é, todavia, tudo que fizemos até agora foi em vão. Pode ter parecido em vão, Bartolomeu, mas na verdade, as preces de Lucinda, seu esforço como pai, foram ouvidos por Jesus e seus mensageiros do bem. Nada do que vocês fizeram foi em vão. O Senhor ouve todos os nossos pedidos e nos atende na medida de nossas necessidades e no tempo preciso. Como Ele nos ama verdadeiramente, sabe que precisa respeitar nossas escolhas, até o momento que mais amadurecidos, resolvamos escolher novos caminhos, do amor e da verdade. Confie um pouco mais, nós o auxiliaremos nessa nova jornada. Precisamos de seu apoio como pai para sermos mais efetivos com a recuperação da Vera. Nesse momento notei que os seus olhos estavam marejados e as fibras mais e acento agudo íntimas de seu coração tinham sido tocadas pela lembrança de Vera nos seus momentos de criança e adolescência. Talvez você tenha razão, Orlando. Não custa tentar mais uma vez. Quem sabe? Deus sabe, Bartolomeu, Deus sabe. Mas, você se referiu à minha pessoa também, não foi? Sim. É urgente você suspender o uso do álcool e conscientiza-se que a sua alimentação necessita também ser revista. Seu organismo não irá suportar tantos abusos durante mais tempo e um infarto do miocárdio ou um acidente vascular cerebral poderá surpreendê-lo desagradavelmente. Como você sabe disso? Sei porque você foi examinado enquanto estava totalmente anestesiado pelo excesso de alimentação noturna. É necessário revermos posturas e alterarmos hábitos porque viver mais ou menos tempo no planeta passa, na grande maioria das vezes, diretamente pela nossa liberdade de escolha e hábitos. A decisão é sempre nossa e o Senhor que nos ama, respeita-nos, inclusive nossos equívocos. Que devo fazer para mudar a situação? Você despertará amanhã com certa indisposição, além de uma dor no peito e deverá procurar um médico, que será intuído por um dos nossos legionários. O médico indicará uma dieta e a suspensão de qualquer bebida alcoólica. Preste muita atenção, Bartolomeu, nas recomendações dele para evitar que seu desencarne ocorra antes do previsto. Desencarne? Morte, Bartolomeu. Morte do corpo físico. Percebi que ele realmente se impressionou nesse instante. Notei que aquilo que havíamos conversado já era suficiente para o primeiro encontro. Teríamos que deixar a luz e tomar mais algumas providências finais. Antes que eu me retirasse, ele perguntou: Orlando, o que devemos fazer de imediato em nosso favor? Prece, meus amigos. Confiança em Deus, em Jesus e prece. Lembremo-nos sempre do orai e vigiai. Despedimo-nos e na saída, encontramos as duas entidades que costumavam envolver-se com o Rui. Uma delas mediu-me com o olhar de cima a baixo, pigarreou, cuspiu para um dos lados e com desdém perguntou: O que vocês querem aqui em minha casa? Sua casa? Ela nunca foi sua casa. Ela é do Rui e ele é meu amigo. Se ela é do meu amigo, ela também é minha. Você está enganado. O Rui não reside mais aqui a partir de hoje. Ele foi para uma nova morada onde irá iniciar um tratamento adequado para a sua saúde. Se vocês quiserem nos acompanhar, podemos levar a luz até ele e talvez vocês também possam ser atendidos na clínica para onde ele se transferiu. Nós não precisamos de nada. Estamos bem assim do jeito que vivemos.
Queremos entrar para checar se o que você nos diz é verdade. Agora a entrada não será mais permitida porque o novo dono da residência é Jesus. Nossos companheiros nesse exato instante estão instalando barreiras magnéticas fechando a porta em definitivo. Você pode notar que ela já não se encontra mais aberta. Enquanto eu ganhava tempo, 3 dos nossos legionários instalavam pequenos aparelhos que emitiam uma espécie de choque de média voltagem visando impedir a atuação de entidades desequilibradas até que Bartolomeu e Lucinda estivessem melhor preparados e buscassem o recurso da prece com maior regularidade para fortalecerem suas próprias defesas. A entidade não me deu ouvidos e avançou em direção à porta. Foi repelida por um choque que a fez recuar. Tremendo e gritando, fugiram espavoridos. Perguntei naquele instante ao médico que nos acompanhava o que seria deles. Ele estando há mais tempo trabalhando em campo, provavelmente deveria ter visto algo semelhante. São na verdade, Orlando, verdadeiros desocupados espirituais. Vivem vagando em busca de aventuras e ilusões, tais como quando viviam durante o estágio no corpo físico. Ninguém muda drasticamente porque desencarnar. Com o tempo e algumas decepções acabarão aprendendo que de ilusão não se vive e sim se vedita. Podemos ir, meu chefe? Perguntou-me sorrindo. Chefe, só se for da tribo, que ainda não encontrei. Mas podemos ir sim, meu amigo e parceiro. Capítulo 17. A prisão. Minhas atividades prosseguiam normalmente. As aulas práticas pela manhã impressionavam os alunos com sua tecnologia sofisticada, criando situações de extremo realismo. Após a aula, o trabalho no hospital era o que me reenergizava. Pensava sempre a respeito da oportunidade do serviço no hospital. Trabalhar e ser útil para o próximo é um dos maiores investimentos para a nossa felicidade, pois tranquiliza a consciência, nos dando a certeza do dever cumprido. No final, constata-se que fazer o bem é bom para nós mesmos. No início e final do expediente, fazíamos a prece em conjunto com os nossos dirigentes de cada turno, o que nos irmanava ainda mais, promovendo um verdadeiro exercício de solidariedade. Na saída fui abordado por Miguel, que sorrindo relatou seus novos planos. Amigo, vejo que você está se saindo muito bem nas aulas práticas, como também em trabalho de campo. Soube conduzir-se adequadamente na liderança do grupo. Acredito sinceramente que já é tempo de você assumir o trabalho sem minha participação, o que me permite providenciar a minha transferência para a colônia de minha futura esposa. Miguel, honestamente não sei se tenho tanta competência assim. Sinto que me falta experiência. Mas é no exercício de suas atividades que você poderá aprimorar-se. Orlando, não se preocupe, porque aprendemos o tempo todo quando nos propomos a servir no bem. Essa é mais uma das tantas bênçãos que recebemos do Pai. No serviço ao próximo, somos alunos diretos de Jesus. Aprendemos com ele em Mateus 25:40 que, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A propósito, falando em servir, você recebeu uma solicitação da coordenadoria para a realização de uma incursão amanhã nos Vales de Dor. Como eles sabem que ainda estamos trabalhando juntos, fui copiado no texto. Sim, Miguel, recebi. Como não sei de todas as providências a serem tomadas em um caso destes, gostaria que você me auxiliasse. Claro, com certeza. Thalita já conhece bem o procedimento, apesar da sua simplicidade. Quando recebemos uma solicitação, ela envia a convocação aos legionários e já informa aos departamentos do hospital onde cada um trabalha. Para aqueles que participam de algum curso, as escolas são avisadas para que o aluno possa repor a aula em outro dia da semana. Excelente! Obrigado! Vou marcar para depois de amanhã porque quero me inteirar dos fatos sobre quem iremos atender. Ótimo, Orlando! Faça isso sim! Na manhã seguinte, antes de minha aula, solicitei as providências para minha competente assistente e de posse do prontuário tomei conhecimento dos pontos mais importantes relativos à irmã que iríamos assistir. Tratava-se de uma jovem chamada Edna, com aproximadamente 30 anos, recém-desencarnada por overdose. Encontrava-se envolvida por algumas entidades que lhe faziam companhia na condição de vampiros.
Após o desencarne, ela e seus obsessores foram capturados por um grupo de espíritos denominados justiceiros. Todos foram conduzidos para um local no Vale de Dor, conhecido como prisão. A intercessão partia de sua avó, Dona Cristina, que apelou diretamente ao nosso coordenador. As instruções que constavam no documento que eu tinha em mãos eram para que eu solicitasse em seu nome a libertação da jovem para o responsável do local. Conversei com Miguel sobre o caso, assim que analisei o prontuário. Ele recomendou que levássemos também alguns cães da raça pastor alemão para aumentar nossas medidas preventivas. Durante o dia, Thalita providenciou todo o material que iríamos necessitar, bem como os cães, que seriam acompanhados por 2 dos seus responsáveis. Quando nos reunimos para a nossa incursão, no dia seguinte, o sol ainda não havia nascido. Miguel, dirigindo-se a mim, disse: Orlando, eu serei um dos seus assistentes. Sinta-se totalmente à vontade para as instruções necessárias. Obrigado pela confiança, Miguel. Com tudo preparado, convidei o grupo para a prece inicial de nossas atividades e, em seguida, nos encaminhamos em direção aos portões das muralhas que cercavam a colônia. Conforme adentramos a região do vale, na direção da prisão, o terreno foi ficando mais árido e de difícil acesso, pela quantidade de pedras de grande porte que encontrávamos à nossa frente. Tínhamos por vezes que procurar passagens alternativas para contorná-las. O calor era simplesmente insuportável, o que fazia com que todos suássemos em bicas. Isso deixava nossa jornada mais extenuante, sem dizer dos cuidados que tínhamos para não rolar ladeira abaixo, pois o local para onde nos dirigíamos ficava em uma parte profunda do vale. Aos poucos as trevas foram se tornando mais densas, exigindo que redobracemos nossa atenção quanto à possibilidade de algum grupo decidir nos abordar de forma violenta. Acendemos os bastões de luz, com claridade suficiente para aumentar nossa segurança, apesar dos óculos de visão noturna que faziam parte do equipamento. A luz servia para afastar algumas entidades que costumavam agir por conta própria com atitudes de violência ou revolta pelo simples fato de estarmos passando pela região que acreditavam pertencer-lhes. Ao nos aproximarmos do local, identificado pelo localizador, aumentei o potencial de alcance e visão dos óculos que utilizava. Divisei uma espécie de fortaleza em estilo medieval, construída de troncos ressequidos, de cor escura, com uma espécie de fosso ao redor e uma ponte praticamente caindo aos pedaços, como passagem para a única entrada que era possível ser vista. Torres de vigia instaladas por trás daquela cerca gigantesca faziam parte do cenário lúgubre. Olhei para o Miguel e perguntei: Amigo, preciso da sua ajuda. Não esperava encontrar esse cenário todo. Como faremos para entrar? Trata-se de uma fortaleza, onde vejo guardas nas torres. Calma, Orlando. Quais são as instruções que você recebeu no prontuário? Pedir para o responsável a libertação em nome de Dona Cristina, que é a avó de Edna. Pois então, peça. Simples assim, Miguel. Costuma não ser muito simples. Mas o que conquistamos sem o nosso empenho de uma maneira geral na vida? Aproximei-me o máximo que pude da ponte, até ouvir um dos guardas gritando: Identifique-se antes que eu dispare. Apesar da distância, notei que ele tinha uma besta apontada em minha direção. Procurei não vacilar e com voz firme, porém respeitosa, respondi: Venho em nome de Dona Cristina que pede para que façamos uma solicitação ao diretor de sua instituição. O sujeito gargalhou estridentemente e retrucou: Escute aqui, você acha que eu vou chamar o meu chefe e dizer que você quer falar com o nosso príncipe? Vou dizer a ele que tem alguém no portão que veio em nome de uma tal de Cristina. Você é maluco ou coisa assim? Vá embora antes que eu perca a paciência e atire, mandando você de uma vez para o inferno. O tom de voz que o guarda utilizava chamou a atenção de outro que se aproximou querendo saber do que se tratava. Pude notar que conversaram rapidamente e que o outro se afastou da muralha. Fique exatamente aí onde eu possa vê-lo, enquanto aguardamos meu colega que foi checar sua história. Tomara que ele venha com uma resposta positiva, senão você vai pagar caro por ter tomado meu tempo. Fiquei aguardando até que ouvi o som das trancas serem tiradas dos portões que se abriram logo de imediato.
Veio um guarda ao nosso encontro, demonstrando ser uma espécie de comandante e alertou: entrem somente 2 de vocês. Caso portem algum tipo de arma, deixem-nas agora com seus acompanhantes. Fiz sinal para que Miguel me acompanhasse e quando ele se aproximou, olhei para o bastão de luz que trazia em suas mãos e fiz sinal de interrogação. Ele retirou o bastão e estendeu a mão para que eu entregasse também o meu. Não eram armas, porém qualquer tipo de instrumento suspeito impedir-nos-ia de entrar. Resolvi esclarecer meu interlocutor. Não trazemos armas porque viemos em paz. Em todo caso, entraremos na confiança de que seremos tratados como amigos e não como competidores. Em nossa fortaleza nós é que decidimos quem é amigo ou inimigo. Se estiverem com medo, sumam daqui agora mesmo. Não podíamos demonstrar qualquer falta de confiança e ao ouvirmos isso, eu e Miguel fomos em direção ao nosso interlocutor. Adentramos a fortaleza, onde as condições de higiene eram tão ou mais precárias que fora dos muros. Muitas entidades encontravam-se dementadas andando a esmo, como verdadeiros zumbis, outras eram utilizadas como escravas, sendo inclusive tratadas com chibatadas. Podia-se ver um poste de torturas no local, e várias celas, verdadeiras jaulas feitas com varas e cipós, onde se encontravam criaturas que pediam por misericórdia ou imploravam por um pouco de água. Quando passamos mais próximo de uma das jaulas, uma das entidades que se encontrava trancafiada, referiu-se a nós como se fôssemos anjos, pedindo que a libertasse do inferno. Imediatamente recebeu pelos vãos da jaula, uma estocada com a lança de um guarda que se encontrava no local. O tal comandante que nos acompanhava gritou: aplique uma boa surra nesse aí. Onde já se viu, achar que somos demônios e estes aqui anjinhos. Disse isso olhando-nos com desprezo. Chegamos em frente à construção de característica medieval que estava em estado deplorável de conservação, onde entramos e fomos recebidos por aquele que tratavam como príncipe. Era um sujeito franzino, pálido, com um ar desafiador e uma vibração que denotava contrariedade com nossa presença. Olhou-nos também com desprezo e questionou: o que vocês querem aqui? Por que Cristina os enviou? Somos da Legião de Jesus e viemos por solicitação da referida senhora, que é a avó de Edna e pede que o senhor faça a gentileza em liberá-la, para que a transportemos até nossa colônia, onde será devidamente tratada. Notei que ele teve um impacto quando mencionei o nome de Edna e sua condição como neta de Cristina. Olhou-nos fixamente e respondeu de forma objetiva: não posso recusar o pedido dessa senhora. Virando-se para o comandante gritou: liberem Edna e coloquem esses 3 para fora daqui, imediatamente. Que eles saiam em segurança do meu palácio. Com a mesma rapidez que entramos, fomos conduzidos para fora do portão e, em poucos instantes, trouxeram Edna, que estava praticamente em pele e osso, trajada de farrapos. Desacordada, atiraram-na ao chão, fechando o portão imediatamente. Pedi que trouxessem uma maca para que pudéssemos transportá-la. Reunimos-nos aos demais legionários e partimos. Chegamos à nossa colônia sem qualquer problema digno de nota, apesar da exaustão em que nos encontrávamos pela jornada. Fiz questão de transportar nossa resgatada junto com um dos legionários até o hospital para tratar de sua internação. Ao sair, recebi uma nota no meu comunicador, solicitando que comparecesse à coordenadoria no dia seguinte, depois do meu expediente. Fui para casa para o descanso necessário. Capítulo 18. O Príncipe. Cheguei em casa e Joana já me esperava com um caldo de legumes quentinho, que após um rápido banho, reconfortou-me sobremaneira. Como foi o seu dia, meu querido? Jo, que experiência! Achei que a situação poderia ser mais complicada, mas algumas coisas nos surpreendem, não é mesmo? Sempre, Orlando. Contei-lhe o episódio, Joana escutou atentamente cada detalhe. Acrescentei também o recado que havia recebido da coordenadoria para que eu comparecesse no dia seguinte. Isso houvera me deixado um tanto preocupado. Joana sorrindo, falou: tranquilize-se. Geralmente nosso coordenador, apesar de seus inúmeros afazeres, chama-nos para saber sobre como estamos, como está nossa adaptação na colônia, nosso trabalho, enfim, interessa-se por nós.
Talvez ainda tenha alguma coisa para explicar a respeito deste resgate. Vai saber, não é? Tem razão, eu e minha ansiedade incontrolável. Vejo que você precisa descansar. Vamos deitar porque os seus olhos estão fechando. Na manhã seguinte levantei-me disposto para mais um dia de estudo e trabalho. Não poderia negar que não via a hora de me reunir com o nosso coordenador. A ansiedade realmente mata. Como já estava 100% morto, não precisava me preocupar, disse rindo para mim mesmo, porém, sabia muito bem que esse era um dos hábitos que eu precisava substituir em menor tempo possível, pois a ansiedade não permite que vivamos plenamente, observando a beleza da vida, entrando em contato com o divino em nós mesmos. Ao final do expediente, fui para a coordenadoria da colônia e fui recebido cordialmente pelo Sr. Alberto, que me conduziu à presença do nosso estimado coordenador. Orlando, como vai o nosso mais recente legionário? E a nossa querida Joana? Estamos ótimos, Augusto, obrigado. Sente-se, Orlando, fique à vontade. Como está sua adaptação em nossa colônia e suas atividades? Estou muito satisfeito e agradeço pela oportunidade que me foi dada em todos os sentidos. Orlando, agradeça sempre a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. A obra é deles, nós somos os beneficiados quando nos predispomos a servir. Concordo, Augusto. Queria saber como você está e, ao mesmo tempo, esclarecer-lhe sobre a sua importante missão de ontem. Obrigado, mas você não precisava. Tem tantas coisas para fazer e eu não posso ocupar indevidamente seu tempo. De maneira alguma, Orlando. Será sempre uma alegria recebê-lo. Dona Cristina pede que eu transmita sua gratidão pelo resgate de sua neta Edna. Ela pretende estar conosco nos próximos dias e faz questão de conhecê-lo pessoalmente. Mas Augusto, eu só cumpri com a minha obrigação. Não seja modesto, Orlando. Soube de sua performance. Você merece nosso reconhecimento. Obrigado, mais uma vez. Mas, talvez você esteja curioso com o fato do príncipe ter liberado Edna tão rapidamente, não? Bom, isso é o que eu mais gostaria de saber. Mas, estou aprendendo a esperar o momento adequado, apesar de ser extremamente difícil. Completei sorrindo. Ele sorriu e falou. A história do chamado príncipe é simples, mas sempre interessante sob o ponto de vista do que promove a caridade, que é o amor em ação. Em uma das suas existências, por volta do século XVIII, o príncipe, conforme ele mesmo se autodenominou, foi um menino que vivia miseravelmente com sua mãe, que enviuvara cedo e contraíra tuberculose, doença que lhe foi roubando a vida gradativamente. A enfermidade não permitia o trabalho no campo, com o que podia tirar algo para sobreviverem, razão pela qual o menino saía pelas ruas mendigando algo para comer e levar também algum pão para casa. Era sempre expulso, por vezes até de forma violenta. Tempos difíceis em que a ignorância infelizmente predominava. Até que um dia conheceu uma senhora que pouco tinha com o que se manter. Quando o menino batia em sua porta, começou a dar-lhe parte do que possuía. Várias vezes durante a semana dividia o pão com ele e a mãe. Chegou mesmo a visitar a miserável choupana onde viviam na tentativa infrutífera de amenizar o sofrimento de sua mãezinha que, aliás, não durou muito. A enfermidade levou-lhe ao desencarne muito rapidamente. O menino, logo após o desencarne de sua mãe, informou a nobre senhora que partiria e cuidaria da vida, apesar de insistentes pedidos para que ficasse, uma vez que a rua nunca foi boa companheira para ninguém. Não lhe deu ouvidos, mas antes de sair disse-lhe: Nunca esquecerei o que a senhora fez por mim e por minha mãe. Se algum dia puder fazer algo em troca, saiba que não medirei esforços. Claro que acabou transformando-se em um dos maiores facinoras da região. Acreditava que fora injustiçado por Deus e não mediu esforços para se vingar daqueles que o maltrataram na sua miséria. Resolveu que seria uma espécie de justiceiro das causas perdidas, não somente das suas, mas principalmente das causas alheias. Os equívocos da justiça pelas próprias mãos não é, Augusto. Com certeza. E com isso arrumou o seu séquito e, depois do desencarne, construíram aquele espaço que você teve a oportunidade de conhecer ontem. Sim,
Um local desagradável. No entanto, já se passaram quase 300 anos e ele continua no mesmo local e com a mesma postura. Veja que as mudanças nunca são tão simples quando nos arraigamos em nossos pontos de vista. Outras vezes é o comodismo. Para mudar, temos que querer. Aceitar a proposta do Evangelho de Jesus e interiorizá-la, isto exige esforço e determinação. Não vale somente a boa intenção e lindas palavras. O Evangelho é para ser vivenciado. Sem dúvida, Augusto. Entretanto, o que mais me impressionou foi quando declinei o nome de Dona Cristina e sua condição de avó de Edna. Pois é, Orlando, Dona Cristina, como você já percebeu, foi a senhora que dividia o seu pão com o menino e sua mãe. O tempo passou, Dona Cristina tomou rumos ligados ao amor e hoje trabalha em dimensão acima da nossa. Sua neta, na última encarnação, esteve envolvida com drogas pesadas, o que lhe roubou a existência que seria coroada de êxito, com o apoio que teve durante algum tempo da avózinha querida que partiu do planeta durante sua adolescência. Apesar da vida equilibrada que poderia ter, com o apoio dos pais e irmãos, com conhecimento de nossa abençoada doutrina espírita, deixou-se envolver com as drogas junto de amigos do colégio onde estudava, vindo a desencarnar prematuramente, na condição de suicida inconsciente. Envolvida que estava com espíritos que a vampirizavam, após o seu desencarne, ficou vagando junto com aqueles companheiros do vício, até serem capturados. Ela e mais alguns espíritos foram presos pelos chamados justiceiros, pois a dependência química levou ao crime, lesando pessoas pelos roubos praticados, chegando inclusive ao latrocínio. No entanto, veja o que o amor constrói. Apesar de todas as tentativas de recuperação de sua avó terem sido infrutíferas, quando soube que sua neta estava na prisão do príncipe, pediu nossa intervenção. Obviamente, ela também trabalha pela recuperação do rapaz, mas a resistência dele é feroz, mantendo-se totalmente equivocado em relação à questão da justiça, promovendo para si mesmo situações de dor e desespero para o futuro. No entanto, Deus nosso Pai jamais abandona um filho seu e um dia, como Dona Cristina tocou o seu coração, aquela que foi sua mãe ou alguma outra pessoa enviada em nome do amor, conseguirá despertá-lo de sua inconsciência e teremos um valoroso irmão ombreando a causa do bem conosco. O tempo cura todas as feridas, como nós bem o sabemos. Foi, é e sempre será o sagrado medicamento de Deus. Sabendo das ocupações de Augusto frente à coordenadoria, não quis tomar mais o seu tempo. Levantei-me agradecendo suas explicações e ensinamentos e nos despedimos com um fraternal abraço. Capítulo 19. Tesouros do coração. O tempo correu rápido. Meu treinamento estava concluído e o meu expediente no hospital poderia se estender para o período integral, quando não estivesse em trabalho de incursão no grupo Legionários de Jesus. Em uma manhã de domingo, quando eu e Joana fazíamos nossa caminhada em um parque da colônia, recebi uma ligação de Joaquim que perguntou como estávamos e dizendo que tinha uma excelente notícia para nós. Coloquei o comunicador no viva voz para que Joana também pudesse participar de nossa conversa. Diga, meu amigo, qual a boa notícia que você tem para nós? É algo que nós já suspeitamos. Sim, é. Dr. Jairo liberou o Jaime e a Rosângela para que sejam transferidos para a sua colônia. Graças a Deus, Joaquim. Que notícia excelente. Muito obrigado. Diga-me, quando poderemos ir buscá-los? Eles receberão alta a partir de amanhã. Caso vocês possam vir, faremos todos os preparativos. Joaquim, vou falar com o meu superior e o Orlando poderá falar com o dele para ver se podemos utilizar a parte da tarde de amanhã, para nossa viagem. Acredito que não haverá problema. Excelente. Estaremos esperando por vocês. Fiquem com Deus. Você também, meu amigo. Respondemos ao mesmo tempo. Depois que desliguei o aparelho, nós nos abraçamos emocionadíssimos, agradecendo a bênção da confiança do Pai em nós, depositando seus queridos filhos aos nossos cuidados. Cada um de nós ligou para o seu respectivo superior nas unidades onde trabalhávamos e também, para o Dr. Luiz, de quem obtivemos permissão para utilizarmos um veículo de transporte para a viagem. Retornamos para casa onde demos os últimos retoques no quarto das crianças, radiantes de felicidade,
colocando nossa vibração de amor e paz em cada detalhe que arranjávamos. Segunda-feira, ao findar o período da manhã, fomos para o departamento de transportes e embarcamos no veículo que nos conduziu rapidamente até a minha antiga colônia. Fomos diretamente para a área de terapia intensiva, onde fomos recepcionados pelo Joaquim e um de seus assistentes. Depois dos nossos cumprimentos, Joaquim nos informou que o Dr. Jairo estava a caminho. Rodrigo e outros amigos nossos estavam em trabalho de incursão nas regiões de dor, razão pela qual não poderiam nos encontrar, mas haviam deixado um abraço e desejos de muita felicidade e luz para as nossas tarefas com os filhos de nosso coração. Dr. Jairo não demorou e após os cumprimentos, nos dirigimos até a área em que Jaime e Rosângela estavam. A nossa emoção foi intensa. Estavam vestidos com roupinhas lindíssimas, muito bem acabadas, ricas em detalhes, feitas com o capricho de trabalhadoras encarregadas dessa atividade manual na colônia onde eu houvera experienciado minhas primeiras lições de adaptação no mundo espiritual. Jaime vestia um conjuntinho azul claro e Rosângela, um rosa, trabalhado com diminutas flores, do mesmo tom, no casaquinho. Pareciam dois anjos que o céu houvera materializado pela bondade divina. As lágrimas corriam pelas nossas faces. Joana pegou no colo a nossa menina e eu, o Jaime. Entre lágrimas, e com a voz entrecortada, disse para o meu filho: "Estamos juntos, novamente. Desta vez, Deus é testemunha. De que, aconteça o que acontecer, jamais abandonarei você." Ficamos em silenciosa prece de agradecimento a Deus pela oportunidade que se renovava, materializada à nossa frente. Uma claridade se fez no ambiente, envolvendo-nos a todos e uma voz em meu íntimo repetia um dos ensinamentos de Jesus, registrado por Mateus 7:7-8, "Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á." Fomos abraçados pelos amigos presentes, com os mais sinceros votos de sucesso, alegria e muita sustentação, diante da nossa nova etapa. Dr. Jairo entregou-nos os relatórios médicos, com as recomendações em relação às crianças, que sabíamos serem especiais, principalmente o nosso Jaime, uma vez que Rosângela teria muito mais lucidez, como já havíamos sido informados pelo médico amigo. Jaime teria sintomas e limitações semelhantes à síndrome de Down, em grau adiantadíssimo, em virtude de o centro cerebral ter sido altamente afetado pelo consumo excessivo de narcóticos. Já no caso de Rosângela, as limitações teriam certa semelhança à mencionada síndrome, porém, em estágio muito primário. As explicações do Dr. Jairo, relativas à situação de nossos filhos, era de pura analogia com a síndrome relatada em 1862, pelo médico britânico, John Langdon Down, facilitando dessa forma, nosso entendimento. Mas o que importava realmente naquele instante, não eram os aspectos técnicos que teríamos que levar em consideração, sem nenhuma dúvida, mas sim a alegria do momento, que era uma bênção divina em nossas vidas. Depois dos arranjos finais e despedidas, fomos conduzidos até o local de embarque e, retornamos com nossos tesouros, envoltos em nossos braços, e com a certeza de um futuro abençoado, onde teríamos muitos desafios, mas também muitas conquistas. Capítulo 20. Corações Unidos. Ao desembarcarmos em nossa colônia, fomos recepcionados por Miguel, Talita e alguns dos legionários. Deram-nos as boas-vindas e cada um fez questão de segurar os bebês, fazendo a maior festa. Rosângela abria-se mais em sorrisos, já nosso Jaime parecia não perceber a movimentação ao seu redor. Apesar das dificuldades que teríamos pela frente, eu e Joana tínhamos a fé que o Senhor da vida não nos faltaria em momento algum, por meio do auxílio de nossos amigos e parentes. Talita e Miguel fizeram questão de nos acompanhar até nossa casa e ficaram conosco até ajeitarmos os pequenos em seus berços. Depois de um banho quentinho, roupinhas trocadas e a mamadeira de praxe, estavam prontos para o descanso necessário. Joana sempre fora uma mãe exemplar e cuidadosa. Tudo estava preparado nos mínimos detalhes, tanto dos produtos para o cuidado dos bebês, bem como o leite específico para cada um deles.
Enquanto Talita auxiliava Joana a amamentar os bebês, recordei-me de um dos assuntos tratados em uma das aulas de meu curso de evangelização quando discutimos sobre um dos pontos interessantes relativos à nossa alimentação. Nós não utilizamos produtos de origem animal, de espécie alguma, sendo que até o leite dos nossos bebês é de origem vegetal. Aqui não criamos animais para consumo. Os animais que as fazendas possuem são limitados aos aspectos de sua influência no trabalho conjunto. Tudo com muito cuidado e respeito. Não encontramos animais de estimação abandonados e nem tampouco existem por aqui qualquer tipo de criação, como algumas fábricas que tive a infelicidade de conhecer pelos noticiários ou documentários quando me encontrava encarnado, que produziam animais como se fossem máquinas para serem comercializados. Pelo menos na colônia Allan Kardec, onde vivemos, é esta a mentalidade preponderante. Para nós, um dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, 563 a 483 AC, faz parte de nossa filosofia em relação aos animais. Um homem só é nobre quando consegue sentir piedade por todas as criaturas. Para os espíritos mais apegados à carne em sua alimentação, quando ainda estão internados ou em processo de adaptação, são ofertados produtos com sabor, textura e coloração semelhante à carne, porém, todos de origem vegetal. Trabalhamos a soja em nossas fazendas e em nossos laboratórios, com processos mais adiantados que os conhecidos no planeta atualmente, podendo dessa maneira atender aos paladares mais exigentes, enquanto esses pacientes se educam nos processos da alimentação mais condizente ao perispírito. Foi Miguel que me tirou de meus devaneios, convidando-me a sair do quarto, para que Joana e Talita pudessem colocar os gêmeos para dormir. Em seguida, comentou: as crianças são realmente bênçãos de Deus em nossas vidas, não, Orlando? Verdadeira materialização da sua divina bondade, trazendo-nos alegrias e aprendizado constante. É muito raro encontrarmos alguém que não fique parado e pasmo diante de um bebê ou de um sorriso de um desses pequenos. O próprio Jesus utilizou-os como exemplo, no seu célebre ensinamento, em Mateus 18:3, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. É a pura realidade, Miguel. Teremos que ser puros de coração para vivermos a plenitude divina em nós. Quantos esforços ainda precisaremos despender para alcançar esses objetivos, não é? Sim, mas o importante é que estamos a caminho. Toda caminhada começa com o primeiro passo, conforme sabemos. Fomos para o jardim de casa e minutos depois um veículo estacionou, trazendo o Dr. Luiz e os nossos chefes de serviço, Dr. Antero e Doutora Miriam. Pessoal, que alegria recebê-los. A alegria é nossa, Orlando. Adiantou-se Dr. Luiz. Como estão os nossos bebês? Todos bem? Sim, Dr. Luiz. Joana e Talita estão colocando-os para dormir. Que bom que vieram. Joana vai ficar contente em receber luz. Joana e Talita apareceram e fomos todos diretamente para o quarto das crianças, depois que os nossos amigos entregaram os presentinhos para os bebês e flores para Joana. Queriam conhecê-los. Rosa, acento circunflexo em Guela e Jaime dormiam como anjos, despertando-nos as mais delicadas emoções, principalmente em Miriam, que já era mãe de 3 meninas. Miriam era responsável pela unidade no centro de reencarnação, sendo Joana uma das suas assistentes. Era uma pessoa séria e extremamente envolvente, com uma vibração muito amorosa. Eu e Miguel nos reportávamos a Antero, tanto no hospital como também na Legião de Jesus. Aparentava mais idade do que realmente tinha, pela seriedade que demonstrava, porém, era dono de um coração de ouro. Todos eles, incluindo o Dr. Luiz, tinham as suas responsabilidades baseadas não só em seus conhecimentos técnicos, mas principalmente pela elevação moral que haviam desenvolvido, vivenciavam os ensinos de Jesus em grande profundidade. O amar ao próximo como a si mesmo era uma realidade em seus corações e um exemplo para todos nós. Ao sairmos do quarto, foi Miriam que tomou a palavra. Joana, já está tudo preparado para receber os seus filhinhos na creche do nosso centro. Inclusive, como os casos inspiram cuidados específicos,
teremos 2 enfermeiras extremamente experientes dando assistência durante o seu expediente que também sofrerá uma redução para que você passe algumas horas a mais com os seus pequenos. Miriam, muito obrigada. Não estarei dando muito trabalho? Joana perguntou. De maneira alguma. Como você bem sabe, nossa creche funciona dentro desse padrão, só incluiremos as enfermeiras mais experientes, conforme mencionei, pela necessidade que os gêmeos queridos possuem e também para que a adaptação seja a mais rápida possível. Tão logo o Dr. Luiz recebeu o relatório do Dr. Jairo, ele me repassou para que pudéssemos providenciar os detalhes todos. Ademais, você sabe o quanto preciso do seu trabalho em nossa área, não é? Miriam, você é tão gentil, tão amiga, obrigada novamente. Agradeceu Joana sensibilizada. Eu já estava com os olhos marejados por receber tanto suporte de corações tão bondosos. Não me furtei a pensar a respeito de como a vida seria mais simples se todos nós, quando encarnados, exercitássemos a solidariedade em nossos relacionamentos. Como o mundo seria mais feliz. Depois de um café e um pedaço de um maravilhoso bolo de milho que Thalita havia trazido, nossos amigos se despediram. Nós agradecemos a todos, não só pela visita, mas acima de tudo, pelos laços que mantínhamos unidos nossos corações. Capítulo 21. Visita em família. O tempo correu célere e já estávamos com as crianças há 15 dias aproximadamente. Como pais que se presem, ficávamos muitas horas acordados durante a madrugada. Parecíamos 2 zumbis por conta da choradeira promovida por ambos. Rosângela era mais calma e dormia melhor, mas o Jaime dava um baile daqueles para adormecer. Acordava muito durante a noite e com o seu choro despertava também a irmã. O coro produzia uma choradeira sem fim. Tínhamos uma assistência pediátrica excelente e durante o dia, enfermeiras muito atenciosas cuidavam dos gêmeos, na creche da unidade em que Joana trabalhava. Conversando com o Dr. Luiz, perguntei se os bebês poderiam fazer uma curta viagem para que pudéssemos apresentá-los para a família. Tentaríamos unir parentes e amigos, dos 2 lados da vida, encarnados e desencarnados. Depois que recebi a autorização, pedi para alguns amigos nos auxiliarem para convidar as pessoas que gostaríamos que estivessem presentes. Tínhamos que preparar um local, contando com a questão de horário adequado para que os nossos irmãos encarnados pudessem estar devidamente adormecidos e desdobrados. Reuniríamos-nos em uma casa espírita, na mesma cidade onde residiam Bartolomeu, Lucinda, Roque e Isabel. O mentor responsável pela instituição nos autorizou, com muito boa vontade, o uso do espaço por algumas horas. Depois de acertados todos os detalhes, providenciei o transporte que nos conduziria à cidade. O veículo deveria ter uma lotação de aproximadamente 40 pessoas, porque durante o trajeto, embarcaríamos os convidados que residiam em outras cidades do país, principalmente os nossos filhos e parentes. Tudo transcorreu na mais perfeita harmonia. No dia e hora convencionados, vestimos os bebês com muito capricho, sendo que Thalita fez questão de auxiliar Joana na escolha das roupinhas, inclusive nos acompanhar na viagem. Embarcamos e fomos diretamente para a capital do estado, onde pudemos encontrar os filhos e noras desdobrados no processo natural do sono, já nos aguardando para fazer companhia. Foram momentos de tanta alegria, verdadeiras bênçãos do Pai, que o piloto teve que intervir em nossa festa particular para continuarmos o nosso percurso. Quando chegamos à casa espírita, fomos saudados pelo pessoal que nos aguardava, amigos e demais parentes nossos, de Rosângela e também da nossa querida Vera. O mentor e companheiros responsáveis pela instituição estavam presentes, nos recepcionando de maneira muito afetuosa. Era uma verdadeira festa em nome de Jesus. Joana estava radiante, segurando Rosângela e Thalita, jovem e bonita, fez questão de carregar Jaime em seu colo. Bartolomeu e Lucinda aproximaram-se saudando-nos fraternalmente, causando-me uma boa impressão, principalmente pela vibração positiva de Bartolomeu. Como vai, Orlando, tudo bem com vocês? Sim, Bartolomeu, estamos muito bem, obrigado. E vocês, como têm passado? Foi Lucinda que se adiantou por sua vez. Estamos muito bem.
Veja Orlando, como Bartô está ótimo. Sim, com certeza. Notei isso no momento que vocês se aproximaram. Pois é, meu amigo. Resolvi procurar ajuda no grupo de alcoólicos anônimos na casa espírita que frequentamos. Além da assistência espiritual que estou recebendo, diria que nossa última conversa me deixou bastante motivado. Completou sorrindo. Sabe, Orlando, aprecio muito a vida de vocês pelas lições que recebi de André Luiz, na obra Nosso Lar. Realmente bastante esclarecedora. As informações relativas à cidade são encantadoras e acredito que você, Joana, entre outros devam estar vivendo em algum local semelhante, não? Nem tanto, meu caro. A colônia Allan Kardec é excelente, mas ainda não merecemos algo semelhante ao nosso lar. Respondi por minha vez sorrindo também. Como disse, decidi me tratar seriamente e não comprometer minha saúde com o uso do álcool e, principalmente, porque vocês podem viver em uma linda colônia, mas eu não estou nem um pouco interessado em me transferir para lá. Pelo menos por uma boa dezena de anos. Todos nós rimos muito porque Bartolomeu mostrava-se muito feliz e, acima de tudo, um sujeito bem-humorado. Fico feliz, Bartô, que você esteja com esse novo posicionamento. Mas, honestamente, todo esse esforço é seu. Digamos que eu só dei um empurrãozinho. Você merece os parabéns pela iniciativa e manutenção. Foi Thalita que veio nos convidar à prece para que pudéssemos apresentar as crianças a todos. O mentor da casa, Sr. Jordão, pediu a Joana que fizesse a oração. Ela agradeceu inicialmente a presença de todos, naquele verdadeiro banquete de luz, pedindo que elevássemos os pensamentos a Deus e a Jesus, orando desta maneira. Senhor Supremo de nossas vidas, nós agradecemos a bênção da reunião em seu nome e em nome do nosso Senhor e Mestre Jesus. Sabemos que estamos muito distantes do exercício do amor ensinado pelo meigo Rabi da Galileia, porém, Pai Divino, ampara-nos diante de nossa própria pequenez para que o fio ainda inconsistente de nosso amor pelo semelhante possa fortalecer-se, no sentido de um dia o materializarmos em favor de nossos semelhantes. O Evangelho de Jesus, como bem sabemos, depois de mais de 2000 anos, não deveria estar somente assimilado como conhecimento, mas ser praticado, principalmente nos dois maiores mandamentos ensinados por Jesus e, temos certeza, Senhor, que o auxílio do Mestre amado, não nos faltará. Um dia amaremos a Ti, Pai amantíssimo, na mesma intensidade que amarmos o nosso próximo. Sustenta-nos, Senhor, nesse propósito, para que alcancemos a glória de servir, não somente aqueles que são mais próximos, mas toda a sua criação. Agradecemos, Senhor, pela confiança em nós depositada, entregando-nos Rosângela, Jaime e Vera, seus filhos e nossos irmãos, quando nos responsabilizaremos por um período como seus pais. Queremos também agradecer os irmãos que puderam estar neste momento conosco, bem como todos os corações que nos auxiliam na presente empreitada. Pedimos, Senhor, que suas bênçãos possam envolvê-los hoje e sempre. Jesus, Mestre amigo, também rogamos sua sustentação em todas as nossas horas, pedindo que ilumine nossos caminhos, para que possamos um dia sermos dignos do seu evangelho de redenção e amor. Durante a prece, o salão encheu-se de luz rosa prateada, nos brindando com um verdadeiro banho de flores diminutas, como se fossem pequenas margaridas. À medida que caiam em nossa direção eram absorvidas por nossos corpos. Notei que as crianças estavam muito mais tranquilas do que habitual e eram as que mais absorviam daquela chuva de luz em forma de flores. Sentindo-nos reconfortados, passamos a conversar com todos, tendo Joana e Thalita, carregando nossos filhos, como verdadeiras joias de altíssimo valor. Capítulo 22. Agradável surpresa. Estávamos encerrando nossa breve festa em família, quando Jordão, o mentor da instituição em que nos encontrávamos, aproximou-se e pediu para convidar uma trabalhadora de nossa dimensão para a prece de encerramento. Era necessário embarcar, principalmente os nossos irmãos encarnados que estavam no processo do sono, para o retorno em tempo adequado. A jovem que se apresentou chamava-se Raquel. Era morena, alta, esguia, com cabelos na altura dos ombros, com olhos verdes cristalinos, demonstrando no seu olhar a pureza das almas que exercitam o amor,
por meio do trabalho constante no bem. Raquel fez sentido a oração que emocionou a todos os presentes, exaltando a beleza da maternidade na figura de Maria, mãe de Jesus. Quando nos preparávamos para nos retirar, foi Jordão quem nos abordou: Orlando, Joana, por favor. Não querendo causar transtorno, mas seria possível pedirmos ao piloto da nave que conduza nossos irmãos para seus respectivos lares, enquanto vocês fiquem um pouco mais conosco. Lógico, meu amigo. Vou ver se é possível e volto em instantes. O rapaz que pilotava nosso veículo atendeu com prazer nossa solicitação. Voltamos para junto do grupo e reiniciamos a nossa conversa. Não existe nenhum inconveniente. Nosso jovem piloto virá nos buscar, tão logo tenha conduzido a todos. Ótimo, Orlando. Vou pedir que providenciem 2 berços de nossa creche para acomodar as crianças. Depois que os pequenos estavam instalados, Jordão chamou para junto de nós a jovem que havia feito a prece de encerramento. Raquel aproximou-se e Jordão reiniciou o diálogo. Orlando, eu pedi um pouco mais do tempo de vocês para que essa jovem pudesse agradecê-los, principalmente a você, caro amigo. Agradecer? Eu que agradeço sua generosidade e também a Raquel, pela prece de sustentação a todos nós. Senhor, Orlando, minha querida, por favor, não faça cerimônias. Obrigada, mas é verdadeiro meu agradecimento ao Senhor, digo você. Por quê? Lembra-se da entidade que se identificou como Doutor, no momento do desencarne de Vera e dos gêmeos. Sim, Raquel, como poderia esquecer? Pois bem, ele é meu pai. Confesso que fiz uma força enorme para que os meus joelhos não se dobrassem, dada a emoção que me envolveu. Meu Deus, Raquel, que surpresa! Eu jamais poderia imaginar. Rodrigo me falou a seu respeito, informando que você estava trabalhando ativamente para a recuperação de seu pai. Sim, é verdade. Por isso, quero agradecê-lo, por seu trabalho naquela noite tão difícil para o seu coração, ou melhor, para todos nós, envolvidos direta ou indiretamente no episódio. Sinto imensamente que papai tenha causado tantos prejuízos. Disse isso, já com os olhos úmidos, buscando controlar suas emoções. Vale lembrar, que apesar da elevação moral, mentor ou espírito evoluído, também se emociona. Simplesmente não perdem o controle, mas a sensibilidade e a emoção os acompanham porque faz parte daquele que busca amar sinceramente. Raquel, o que eu fiz naquela noite, não foi nada. Antônio, Rodrigo e o grupo de trabalhadores que lá estiveram são quem merecem não somente o seu, mas o nosso agradecimento. Em relação ao seu pai, ele não é mais responsável do que o Jaime ou outras pessoas que se envolveram na dependência química. Ele não é tão responsável como eu sou. Você deve estar informada, não? Cometi meus equívocos em outra reencarnação, sendo fornecedor da folha de coca para aquele que seria o meu futuro filho. Só Deus é quem sabe como nos envolvemos nessa rede de sofrimento e dor. Raquel, quero que você saiba que estarei sempre à sua disposição, para o que você precisar e tenho certeza que falo também em nome de Joana. Com toda certeza, Raquel, confirmou Joana. Agradeço muitíssimo. Da mesma forma, estarei também à disposição de vocês. Logo nosso veículo chegou e começamos a nos despedir dos nossos novos amigos, com um abraço fraterno. Quando Joana aproximou-se de Raquel, entreolharam-se como mãe e filha e, com profundo amor, despediram-se como se fossem velhas conhecidas e companheiras de outras eras. Deus te abençoe, minha filha, disse Joana, a todos nós, mãe querida do meu coração. Estava tão emocionado, que simplesmente não tinha forças para dizer mais nada. Minhas lágrimas foram as mensageiras do meu até breve. Capítulo 23. O amor nunca morre. Tive que conter minha ansiedade e aguardar até a noite seguinte para ter tempo suficiente de perguntar a Joana sobre os momentos finais de nossa reunião, quando das despedidas entre ela e Raquel. Ao retornamos do trabalho efetivamos os cuidados para com os bebês, relativos a banho, alimentação, além dos momentos de carinho e brincadeiras com eles, depois colocamos os nossos anjinhos chorões para dormir. Jaime já se encontrava mais adaptado.
Dormia melhor, porém, seu nível de resposta a estímulos era muito precário, apesar do trabalho intenso realizado pelas competentes enfermeiras, junto com Joana e o acompanhamento pediátrico que recebia. Sabíamos desse problema, mas qual pai ou mãe não esperam que as dores que o filho vivencia desapareçam como por milagre? Qualquer um de nós, sempre irá querer o melhor para quem é o alvo do nosso amor. Por isso, sempre achei Jesus simplesmente brilhante porque nos leva a meditar do micro para o macro, em relação ao nosso Pai, quando ensinava a respeito do amor de Deus para com a sua criação. A parábola do filho pródigo, em Lucas 3:11-21, diz bem o que é esse amor divino. Com o exemplo de um pai, que ama seu filho e o recebe na volta, ao seu lar, conscientizado em relação às ilusões do mundo e ao mesmo tempo, em busca do amor que sempre esteve à sua disposição e que o aguarda de braços abertos. Estava longe, quando Joana me convidou para jantar. Servimo-nos de uma deliciosa salada, acompanhada de um suco de frutas variadas, que me fez um bem incrível, recuperando-me as forças depois de um dia intenso de trabalho. Quando houve oportunidade, perguntei sobre o ocorrido, entre ela e Raquel. Joana, quando você se despediu de Raquel, notei que vocês pareciam se conhecer. Ela concluiu minha pergunta. De muito tempo. Sim, isso mesmo. Existem tantas situações em nossas experiências, não é, Orlando? Em quantas existências já nos relacionamos como pais, filhos, parentes, amigos e assim por diante. Não temos somente uma meia dúzia de existências e sim milhares. Raquel foi um dia filha que adotei em uma das minhas encarnações muito longínquas, especificamente na Idade Média, quando as perseguições da Inquisição se recrudesceram na Espanha. Seus pais, naquele período delicado da história, foram acusados pelo Tribunal do Santo Ofício, não por conta de problemas dito religiosos, mas por causa de suas riquezas. Eram os chamados cristãos novos e por manobras escusas, foram envolvidos em situação delicada. Eu era uma das serviçais de sua casa, e sua mãe, quando viu que o problema se agravaria e que os filhos não seriam poupados, como de fato, não foram, entregou-me sua filha caçula juntamente com uma soma em dinheiro para que fugissemos. Este ato evidentemente agravou-lhe ainda mais sua situação e muito tempo depois, soube que apesar de tortura extrema, não informou onde e nem com quem sua filha poderia estar. Naqueles tempos difíceis, criei como pude aquela criança, que mais tarde seria uma serviçal como eu. O trabalho duro, a vida muito rude, nos tirou da reencarnação rapidamente. Muitas reencarnações depois, ela reencontrou um dos seus irmãos daquele período negro da história, que sofreu as mesmas penas que seus pais e estava revoltadíssimo. Ela reencarnou como sua filha, no intuito de demovê-lo de sua ideia de vingança. Irredutível que estava, jurou para si mesmo, que jamais perdoaria quem quer que fosse e se utilizaria de todos os métodos, para ferir qualquer pessoa que dele se aproximasse. Ninguém se interessou em auxiliá-los quando foram aprisionados, sofreram terríveis torturas antes da condenação, e em sua revolta inconsequente, buscaria promover a infelicidade de quem cruzasse o seu caminho. Jesus! Quantos séculos perdidos na ignorância, em um processo vingativo sem propósito. Sem propósito para nós, Orlando. Mas para a sua mente doentia, acredita ele se vingar das injustiças cometidas, por conta da indiferença das pessoas. No entanto, Joana, sabemos bem que todos estavam debaixo da mesma ditadura do medo e da morte. As pessoas tinham receio em falar. Tanto é que houve grande influência no inconsciente coletivo de várias gerações em diversos locais, não é mesmo? Sim, isso tudo para defender os interesses de Jesus. Pois sim, os interesses das criaturas, que se utilizaram do nome de Jesus. Quantas guerras, quantas mortes, enfim, quanto sangue derramado em nome daquele que nunca derramou uma gota do sangue alheio. E quando Pedro golpeou Malco, um dos serviçais de Caifás, que foi prender Jesus, o que o mestre fez imediatamente? Pedro, embainha sua espada, pois quem se serve da espada, perecerá pela espada. E, imediatamente após, curou o jovem serviçal, não foi, Joana? Sim, o único sangue que foi derramado por Jesus, foi o seu próprio, pelo fruto da nossa insensatez, do nosso desamor.
Hoje, mais conscientizados, tentamos reverter os absurdos de outrora, nos dedicando ao trabalho em favor do semelhante, entendendo definitivamente que esse é o sangue bendito e verdadeiro que precisamos e merece ser derramado. Joana, a lição é claríssima. Por isso, Jesus nos estimulava sempre para fazer uso do perdão. Hoje vejo o quanto impomos de sofrimento e dor em nossas vidas, pela ausência total do seu exercício. Sem perdoar, viveremos durante muito tempo, à margem de nós mesmos, não? Correto, meu querido. Por isso, o perdão é a atitude daquele que é nobre e verdadeiramente forte. A noite ia alta, quando resolvemos nos recolher, porque eu trabalho com as crianças e, nosso expediente no dia seguinte nos aguardaria com as nossas melhores disposições. Antes de adormecer, relembrando da história de Joana e Raquel, tinha constatado ao vivo e a cores, que o amor nunca morre, colheremos sempre aquilo que semearmos, seja em que tempo for, conforme ensinou Jesus. Capítulo 24. Recomeçar. Miguel estava pronto para partir. Daria prosseguimento aos seus planos de casamento. Com o coração já apertado pela saudade, nos despedimos com um abraço emocionado que sem palavras transmitia minha gratidão e respeito, por toda a ajuda que este novo amigo havia ofertado. Algumas pessoas chegam às nossas vidas e ficam registradas por seus exemplos. Seres que se doam de modo tão desinteressado e verdadeiro que nos impressionam. Ainda temos muito que aprender sobre o amor. Lembrai-me da oração de São Francisco de Assis que diz que é dando que se recebe, e em matéria de amor, é uma verdade indiscutível. Sentia-me comprometido com Miguel, com Rodrigo e tantos outros que tanto fizeram por mim, sem outro desejo senão o de que eu ficasse bem e feliz. Recebendo o amor destes seres me sentia motivado a fazer o mesmo e se um dia pudesse, retribuiria com alegria. O amor ofertado ficara em mim. Cabia-me agora passá-lo adiante, ajudando outros, semeando o bem em outros corações com meu trabalho e dedicação. Após a partida de Miguel passei a dirigir o grupo com mais segurança. As atividades do dia a dia nos envolviam com a rotina abençoada do trabalho. Um verdadeiro exercício no bem. Naturalmente, tínhamos nossos momentos de lazer. Eram oferecidas férias de 15 dias, depois de um ano de trabalho. Podíamos viajar com os nossos bebês, e tínhamos a companhia de uma enfermeira destacada para nos acompanhar principalmente pela necessidade que o Jaime apresentava de assistência constante. Os trabalhadores da colônia, sem exceção, recebiam o mesmo tipo de assistência, tanto pessoal, como para seus filhos, caso os tivessem. Todos os serviços ofertados eram gratuitos. As condições básicas para a vida de cada criatura tinha qualidade indiscutível, sem custo ou com preços possíveis de serem pagos. Isso criava uma atmosfera feliz, prazerosa, fazendo com que a dedicação de cada um fosse sempre uma constante para com nossas responsabilidades. Era o trabalho realizado com amor, conscientes que fazer o melhor é benefício para todos. A competição entre pessoas ou mesmo entre setores dentro de determinado departamento era inexistente. As atitudes desta natureza eram trabalhadas em processo de educação com as bases do Evangelho. Nosso lema era o da cooperação e da promoção da felicidade do outro para sermos felizes. Dentro dessa linha, não vi o tempo passar. Meu Deus, e como passa rápido! As crianças estavam já com quase 3 anos. Rosângela, apesar de algumas poucas limitações, mostrava-se cada vez mais esperta. O Jaime, com toda a assistência que recebia, tinha limitações sensíveis e somente agora, ensaiava seus primeiros passos. A paciência era a tônica de nossa vida em relação a este filho querido. Tudo que se relacionava a ele necessitava de tempo significativo para alguma resposta, que às vezes, simplesmente não se materializava. Sabíamos dos danos que a dependência química houvera causado ao seu cérebro físico, vincando gravemente o seu cérebro perispiritual. Seria sempre uma luta para ele e para nós. Nunca deixaríamos de ter fé em seu sucesso, porém teríamos que aguardar o benefício do tempo e das reencarnações futuras. Dr. Jairo já havia nos comunicado que Vera deveria estar liberada nos próximos dias, depois de quase 3 anos de tratamento ininterrupto.
Sua condição consciencial estava sobremaneira comprometida. Nós a receberíamos e trataríamos dela com a ajuda de uma acompanhante 24 horas por dia. Teríamos uma filha adulta conosco, porém, com surtos semelhantes aos epiléticos, muito frequentes. Aspectos básicos de locomoção, linguagem, alimentação e higiene estavam preservados. Mas por conta dos danos causados pelas drogas e álcool em excesso, além do desequilíbrio acentuado que fez parte de sua última existência, ficaram comprometidas suas conexões neuronais em tamanha magnitude, que suas reações e comportamentos seriam de uma criança de uns 4 ou 5 anos, no máximo. Para nós, este aspecto consistia verdadeira bênção, pois seu grau de entendimento seria razoável, comparado ao do Jaime. Quando recebemos finalmente a informação de que Vera estava pronta para a transferência, conversamos com o Dr. Luiz pedindo para que nos auxiliasse e pudéssemos contar com a presença dos pais biológicos dela, através do desdobramento do sono, no sentido de transmitir-lhe mais conforto. Recebemos autorização, inclusive do veículo que necessitaríamos para buscar Bartolomeu e Lucinda e, ao mesmo tempo, providenciarmos a transferência da Vera com o máximo conforto possível. Visitei o casal na noite anterior para acertarmos todos os detalhes. Encontrei-os bem e confiantes, apesar da emoção do contato mais próximo com a filha, que passaria a ser também nossa. Noite seguinte, acertados os detalhes, eu e Joana embarcamos no veículo que nos transportaria inicialmente para a casa de Bartolomeu e, em seguida, nos levaria para as instalações da área de terapia intensiva, de minha antiga colônia, para a transferência de Vera. O casal embarcou feliz em poder participar de momento tão significativo para todos. Chegamos à colônia rapidamente, onde já estávamos sendo aguardados por Joaquim. Velho amigo, como vai você? Saudei-o com um abraço. Bem, e vocês, como têm passado? Estamos bem. Gostaríamos de apresentar Bartolomeu e Lucinda, os pais de Vera em sua última existência, que vieram conosco para acompanhar sua transferência. Depois dos cumprimentos, Joaquim nos convidou para iniciarmos os preparativos. Fomos até um apartamento dentro da unidade. Vera estava sentada em uma poltrona, sua aparência, dentro do possível, era relativamente saudável. Sabíamos que seu tratamento deveria manter a regularidade, buscando minorar os efeitos de sua inconsciência. Foi Lucinda que se aproximou inicialmente, abraçando-a e dizendo: "Filha querida, meu amor, quanto tempo! Que saudades!" Não obteve resposta imediata. Passados alguns segundos, Vera olhou-a nos seus olhos, que já se encontravam úmidos pela emoção do momento e falou: "Você está chorando? Por quê?" "De alegria, minha filha, em te ver novamente." Notava-se que Vera não registrava muito bem a situação como um todo e Joaquim, muito experiente, interveio. "Abracemos a nossa Vera, porque ela vai precisar tomar a sua medicação, para que tenha uma viagem tranquila." Aproximando-se, pediu que nos uníssemos em prece, solicitando a Joana que nos conduzisse na oração. Joana fez a prece do Pai Nosso, que nos envolveu em uma emoção tão intensa que as lágrimas eram difíceis de serem controladas. Vera foi envolvida em energias suaves, adormecendo em seguida. Todos nós nos aproximamos e beijamos sua face, pedindo a Deus e a Jesus que a abençoasse em seus novos desafios. Joaquim providenciou uma maca para sua segurança e conforto. Em seguida nos dirigimos para o veículo que nos aguardava no local de embarque para retornarmos à colônia. Antes, porém, passaríamos pela casa de Bartolomeu e Lucinda para que eles pudessem retornar aos seus corpos em segurança e prepararem-se para o dia que estava por se iniciar. Ficariam gravadas em suas lembranças momentos agradáveis vivenciados em companhia da filha querida. Despedimo-nos do amigo Joaquim, agradecendo todo o seu empenho e carinho dedicados de forma constante à nossa Vera que seria, a partir de agora, a nossa filha do coração. Via ali uma oportunidade de começar a viver o amor que Jesus nos ensinou. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.